Amém, irmãos? Quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Samuel. 1 Samuel no Velho Testamento, a partir do capítulo 1 mesmo, do versículo 1. Nós vamos ler uma história. Eu quero falar um pouco com você de algo que o Senhor tem colocado no meu coração, sobre sonhos adiados. Sonhos que são colocados para frente, coisas que nós achamos que vai acontecer e demora para acontecer. E eu tenho uma palavra de Deus nesse sentido, nesse texto. Eu quero ler com você o primeiro capítulo inteiro do livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1, versículo 1, amém? Acompanhe a leitura, pode ser projetado também. Eu estou lendo na NVT, pode projetar na que vocês estão mais habituados, não há problema algum, amém? Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas. Irmãos, quero dizer que não se alegre com esse versículo. Duas esposas só naquela época. Hoje em dia, só uma esposa, em nome de Jesus, amém. Amém? Mas aqui eles tinham outras esposas. Era parte da cultura. Nunca foi a vontade de Deus, nunca foi. Mas era algo da cultura deles. A vontade de Deus sempre foi que o homem tivesse apenas uma mulher. Amém? Inclusive no Velho Testamento só tem um casamento no padrão, de Isaac com Rebeca. Os outros, todos os homens de Deus tiveram mais de uma esposa. Se você olhar no Velho Testamento, os personagens que você conhece. Mas o padrão de casamento é de Isaac e Rebeca. Inclusive porque representa Cristo e a igreja de uma maneira mais ampla. Amém? Muito bem. Ele tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana. Diga Ana. A segunda, ela se chamava Penina. Diga Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Então, Eucana, esse era o nome do rapaz. Aqui dá todo o contexto de família dele. Ele era alguém que tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e outra Penina. E aqui todo o contexto é em torno dessa questão. Você sabe, talvez você conheça a história. Ana não podia ter filhos e Penina tinha filhos. Vamos continuar lendo. Todos os anos Eucana subia da sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a Ele. Então nós temos mais uma informação aqui. Era uma família crente, era uma família evangélica. Não era evangélico ainda, mas era no caso judeus. Mas para te contextualizar, hoje no nosso contexto, uma família de igreja, uma família que os filhos estavam ali na casa do Senhor. Eucana subia ao altar. De tempos em tempos, o altar não era perto, o templo não era perto. Deus não morava na humanidade, Deus morava no templo. Era a dispensação daquela época, era a revelação daquela época. Quantos estão comigo, diga amém. E essa família então servia ao Senhor. Olha só que interessante. Então ele foi lá adorar a Deus. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Você sabe, mais para frente esses caras vão dar trabalho. Inclusive quem vai sofrer as consequências é Eli, por não ser, mesmo sendo sacerdote, o sumo, não se posicionar com seus filhos. Mas não é disso que eu vou pregar hoje, estou só te contextualizando. Quando Eucana apresentava o seu sacrifício, essa era a forma de adorar a Deus. Imagina você na hora de adoração, na hora da oferta, na hora da entrega ao Senhor, amém? Quando ele apresentava o sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e cada um dos seus filhos e filhas dela. Então Penina tinha vários filhos e filhas e já recebiam porções. Então Eucana, as ofertas ao Senhor, você conheceu o contexto bíblico, os sacrifícios ao Senhor eram carne, eram animais. Havia outros tipos, havia ofertas de manjares. Alguns aqui foram meus alunos na aula de Levítico, ou alunos do Bruno, sabem do que eu estou falando. As pessoas ofertavam ao Senhor aquilo que era dado ao sacerdote. E em alguma parte, Eucana, estão comigo? Eucana era um marido generoso, era um pai generoso. Ele dava porções para a sua família. Agora, olha que interessante, versículo 5. A Ana, porém, dava uma porção especial. Diga, porção especial. Olha só, porque ele a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Em algumas versões, ter lhe deixado estéril. Em outras versões,
ter cerrado a madre. Essa é uma versão mais, uma linguagem mais rebuscada. Cerrar a madre é impedir de ter filho. Aqui entra num ponto crucial da palavra que eu quero compartilhar com você. O maior sonho de Ana, você vai descobrir aqui, que era ter filhos, era impedido, era adiado por uma ação de Deus. Não era o diabo, não eram as escolhas erradas dela, não eram os seus pecados, não era a culpa do marido, não era a culpa de ninguém. O próprio Deus impedia Ana de realizar o seu maior sonho. Diga, meu Deus. Muito bem, vamos continuar. Versículo 6: E a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava de jejum, ficava sem comer. Então ela recebia toda a porção especial e deixava estragar. Não tinha geladeira, ela não comia. Ela desperdiçava coisas que o marido dava para ela, porque no fundo ela não queria porções de ofertas, porções de carne. Ela não queria o alimento natural. O que ela ansiava é que Deus livrasse ela do seu sofrimento, livrasse ela da sua vergonha, dos seus medos, que Deus realizasse os seus sonhos. O desejo de Ana era que Deus fizesse algo com ela, porque de ano em ano, aqui a Bíblia não está falando de meses, de dias, eram ano após ano. Penina tinha filhos e filhas, já estavam crescendo, e de ano em ano, quando essa família ia servir a Deus, era o pior dia da vida dela. Os piores dias de Ana eram os dias de servir a Deus, de cultuar a Deus, de entregar a Deus, porque era aí que Penina olhava, também não servia a esse Deus me deu filhos, mas esse Deus te impediu de ter filhos. Que engraçado, estão comigo aqui? Penina sabia que era Deus que não tinha dado filho para Ana. Não era uma coisa só que Ana pensava, acho que é Deus que me impediu de ter filho. Penina sabia que era o próprio Deus no qual eles estavam indo servir, que tinha impedido Ana de ter filhos. Quantos estão comigo ainda? Diga amém. Versículo 8. Olha interessante. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, o seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Eucana se achava, né, gente? Cara, olha, o marido, depois que a mulher tem filho, você sabe, não se iluda. Isso é importante, isso é maravilhoso, mas os filhos requerem muita atenção, não é? Com certeza, depois os filhos vão, o marido tem que ser realmente valorizado. Mas você sabe, Ana queria ter filho. Eucana não era melhor que 10 filhos para ela. Mas por que ele estava dizendo isso? Porque ele era um maridão. Ele dava tudo que ela precisava. Ele dava porções, ele fazia mais para ela do que para Penina. Mas ela não estava contente. Por quê? Porque ela tinha um sonho. Deixa eu te falar algo. Existem sonhos que nós temos enquanto nós dormimos, sonhando. Mas tem sonhos que não nos deixam dormir. Mas tem sonhos que aquecem o nosso coração. Há sonhos que nós queremos entregar às nossas vidas. Há sonhos que Deus colocou no seu coração. Há desejos que Deus colocou no seu coração, que embora nunca se cumpre, parece que demora, isso permanece no seu coração. Eu quero te falar, são sonhos que Deus coloca aí. Mas como é que Deus coloca um sonho e ao mesmo tempo Deus é o responsável desse sonho não acontecer? É isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Por que existem sonhos que são adiados? Por que tem sonhos que demoram a acontecer? Por que embora nós sonhamos, planejamos, profetizamos, choramos, angustiamos, e mesmo que tantas outras coisas acontecem, nós não nos satisfazemos, porque no fim das contas há um sonho maior que Deus colocou no nosso coração?
e ele demora a se cumprir. Aqui a palavra de Deus nos mostra que Deus está gerando algo. Você sabe, a Bíblia diz que Deus era o querer e o realizar. Eu vou te falar a primeira coisa aqui, que é muito interessante. Os sonhos mais profundos que nós temos, nós não escolhemos ter ele. Grave isso. Eu quero te fazer pensar, meditar sobre isso. A maioria dos sonhos que nós temos mais profundos, que estão se adiando, que incomodam o nosso coração, a gente não escolheu um belo dia sonhar com isso. Tem a ver com o contexto. Deixa eu te falar, Penina precisava sonhar em ter filho? Penina precisava sonhar em ter filho? Não, porque ela um dia se casou, teve relações e engravidou. Então, as circunstâncias da vida de Penina não levaram ela a sonhar em ser mãe, em gerar ser mãe. Entende? Embora ela, talvez solteira, gostava. Quero ter filho um dia. É o normal, todo mundo vai ter filho um dia. É o habitual, o comum. E ela casa e tem filhos. Agora, Ana escolheu ser estéril? Ana escolheu não poder ter filho? Sim ou não? Quem que fez ela ser estéril? Não entendi. Mais uma vez. Então, existe um Deus soberano que orquestra circunstâncias, que permite circunstâncias nos quais nos levam a ter sonhos profundos. Por que ela começou a sonhar muito ter filho? Porque ela era incomodada por a outra esposa que tinha, ela não se sentia normal, e isso começou a gerar no coração dela um grande desejo. Deus gera desejos no nosso coração através de circunstâncias. Por exemplo, eu conheci jovens, liderando jovens há anos, jovenzinhos que sonhavam muito, muito, muito em prosperar e ter uma casa. Quase todo mundo quer ter uma casa, mas eu conheci alguns caras que sonhavam muito. Eu fui descobrir por quê. Porque quando eu era criança, eu descobri que queria muito ter uma casa, lá na igreja antes que eu liderava, muitos anos atrás. Sabe qual era o desejo dele, ter uma casa? Porque um dia ele tinha sido expulso da casa dele porque não pagava o aluguel, e moraram um tempo debaixo da ponte. E aí começaram só a morar de aluguel em casa horrível. A família entrou numa crise financeira. Ele tinha um sonho profundo de ter uma casa. Ele só falava da casa, ele desenhava a casa, ele profetizava a casa. Ele não queria nem sonhar, ele queria só a casa. Não queria nem casar, só queria casa. Falam que quem quer casa, quem casa quer casa. Quem casa com alguém quer uma casa. Mas ele não queria nem casar, ele só queria a casa. Por quê? Porque ele não tinha. E porque a circunstância de vida dele fez ele sonhar, não dormindo, perdendo o sono, pensando, um dia eu vou ter uma casa, um dia eu vou dar uma casa para minha mãe. Você vê um jogador de futebol que fala, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma casa para minha mãe. Já viram isso, essa história de jogador de futebol? Aí você vê a casa da mãe dos caras é incrível. Porque a vida inteira era pobre, virou jogador e prometeu, mãe, eu vou te dar uma casa um dia. Agora, você acha que o Kaká sonhava em dar uma casa para a mãe dele? O Kaká já era rico. O que eu estou querendo dizer para você? Você tem um sonho no seu coração. E talvez exista um sonho que tem se adiado na sua vida. Mas eu quero te falar, muito provavelmente esse sonho não foi uma opção sua, foi a circunstância da sua vida. Por que tem gente que está sonhando com uma cura? Porque tem uma doença. Por que tem gente que está sonhando com um casamento? Porque esse casamento se adia, você está solteiro. Pessoas estão casando e você continua sem ninguém. Aumenta o desejo de casar. Existe uma palavra profética espiritual, existe um motivo espiritual profético, você vai entender o que eu estou falando, nos sonhos que se adiam. Os sonhos que você tem, que demoram para se cumprir, mas permanecem no seu coração, porque tem a ver com o propósito de Deus. Tem um mistério nesses sonhos que nós vamos desvendar aqui no texto hoje. E que se nós aprendermos a discernir o porquê que se adiam e dar as respostas certas, nós vamos ver Deus se movendo e realizando cada sonho. Diga amém. Estão compreendendo? Então a primeira coisa que eu quero que você faça, feche seus olhos por um instante. Pensa num sonho que você tem que estar demorando para acontecer. Muito provavelmente você tem pelo menos um desse. Quase todo mundo que eu conheço tem. Algo, talvez é relacionado à vida financeira. Às vezes é algo ministerial, às vezes é algo sentimental. Às vezes é algo relacionado à sua família, à conversão de alguém. Às vezes é algo relacionado a uma cura ao seu corpo. Às vezes é algo relacionado à nação brasileira. Às vezes é algo relacionado ao seu bairro, ou alguém específico que você tem muito encargo. Eu não sei. Abre os seus olhos novamente. Se você rapidamente pensou em algo que está se adiando, mas você quer muito, essa palavra é para todos, mas é muito para você. Ela é muito para você hoje. Sabe, algo que queima no seu coração, algo que aquece o seu espírito, mas que muitas vezes você não gosta nem de pensar e sonhar mais isso, porque você tem medo de doer.
Eu fico imaginando que Ana, quando se aproximava o dia, a data de ir servir a Deus, entregar coisas a Deus, embora ela sabia que só Deus podia fazer, ela ficava em crise, ela ficava mal, porque ela seria perturbada por Penina. Por quê? Porque ela era alguém que não tinha o seu sonho cumprido. A Bíblia diz em Provérbios que o sonho que é adiado adoece o coração. O nosso coração adoece quando as coisas demoram para acontecer. Nós temos dificuldade de esperar, dificuldade de perseverar. Nós somos uma geração imediatista, a geração que faz tudo no micro-ondas, que faz tudo de forma rápida, que agora tudo é muito ágil, muito rápido, fast food. Mas nós não entendemos que as coisas às vezes demoram, que tem um processo. Quantos estão comigo? Diga amém. Agora olha que interessante, vamos continuar. Certa vez, no versículo 9, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Diga, ela se levantou. Olha só, o sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez ao Senhor o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Irmãos, aqui acontece algo diferente. Talvez ano após ano ela orava de qualquer jeito, porque quando nós estamos cheios de murmuração, cheios de tristeza, nem sempre nós queremos orar com o coração aberto para ouvir a vontade de Deus. Às vezes nosso coração está cheio de obstinação, murmuração, comparação. Mas teve um dia, a Bíblia diz que ela se levantou. Quando a Bíblia fala se levantou, é um posicionamento espiritual. Estão comigo? Esse posicionamento espiritual que ela teve, a colocou numa oração diferente. Ela estava triste, ela estava angustiada, ela estava derramando lágrimas, mas ela foi para o lugar certo. Ela foi orar a Deus, ela foi fazer um voto com Deus, ela foi perceber o coração de Deus, ela foi fazer algo. Sabe o primeiro motivo pelo qual os sonhos são adiados? Para nós descobrirmos que os sonhos de Deus só podem se realizar através de Deus. Vou repetir, o primeiro motivo pelo qual o sonho que você tem às vezes se adia e demora, é para você descobrir algo. Sonhos naturais você pode conquistar, mas sonhos que Deus coloca no seu coração, só Ele mesmo pode realizar. Todo sonho que Deus coloca no nosso coração, tudo que Deus quer que a gente faça em prol do reino dEle, é na força dEle, é na graça dEle, é dependendo dEle. Então vai demorar até você perceber que é só através dEle e não através de você. O fato de Deus ter falado para você que algo vai acontecer, não significa que você que vai fazer. Deus fala para você o que Ele vai fazer, mas até você aprender a sair de cena e deixar Ele fazer, é um tempo de angústia e de sonhos adiados, em que o coração adoece. Eu não estou falando de fazer uma oraçãozinha, estou falando de ter uma revelação. Só Deus pode fazer isso. A Ana falou: Senhor, faz. Não é o tanto, irmãos, há tantos métodos para engravidar. Eu sei que naquela época não tinha os mesmos de hoje, mas havia muitos já. Havia a fertilidade, havia, sei lá, quantas ideias, talvez ela não ouviu de outras mulheres durante a vida. Tome isso, come aquilo, faz essa dieta, faz isso, aquilo, outro. Tem relação em tal dia, faz desse jeito, faz de outro. Sei lá. Mas esse dia ela falou: embora engravidar é algo natural, que é fruto de uma relação íntima, é o Senhor que vai colocar um filho aqui dentro. É o Senhor. Os sonhos se adiam. Tem coisas que demoram para acontecer, para nós descobrirmos que os sonhos de Deus acontecem tão somente através do próprio Deus. O que está insistindo diante de Deus? Olha só, irmãos, estou falando, olha só. Ela estava muito angustiada, ela chorava sem parar enquanto orava. Tem gente que está chorando sem parar, mas não na oração, na murmuração, na lamentação. A questão não é quem chora. Chorar não muda nada no mundo espiritual, mas chorar enquanto ora muda. Chorar, os ímpios choram, os homens maus choram, os crocodilos choram, mas chorar em oração, com o coração derramado diante de Deus, são aqueles que sabem, esse é o lugar de chorar.
e Ele colhe as suas lágrimas. É claro, não estou falando que só porque você um dia chorou sem estar na sua oração religiosa, não foi de Deus. Que oração não é simplesmente algo que você faz quando todo mundo está vendo, ou quando você faz tudo bonitinho, o ritual, e ajoelha diante do seu altar. Oração é um coração em comunhão com Deus. Não importa, você pode estar no ônibus, mas seu coração está em oração e você chora, esse é o choro de Deus. Senhor, mas poderoso mesmo, ela estava ali no templo, na ocasião era onde Deus habitava. Hoje em dia você não precisa chorar aqui não. Você pode chorar na sua casa, você pode chorar diante de Deus. E sabe de uma coisa? Existe uma geração que infelizmente está vendo hoje, que parou de insistir com lágrimas e angústia diante de Deus por alguns motivos, que aceita tudo. Ela simplesmente deixou esse sonho tomar conta da vida dela e virar uma santa obstinação. Por quê? Por que não saiu do coração dela? Porque não era um desejo humano e carnal. E como eu posso te afirmar isso? Porque enquanto você depende de Deus para entender o primeiro princípio, que é através dele que as coisas fazem, você entra no segundo princípio. Os sonhos se adiam para que você possa entender que os sonhos dele são maiores que os seus. Que para cada sonho adiado seu, tem um sonho por detrás maior que é dele. Quantos podem dizer amém sobre isso? Vou te falar aqui, olha como posso dizer isso. Olha que interessante. Olha que lindo isso. Olha a oração que ela fez. Em meio às lágrimas, em meio à angústia, sendo sincera, sendo transparente, se quebrantando, colocando à disposição de Deus, confiando em Deus e não na própria carne, ela faz a seguinte oração. Então fez o seguinte voto. Então ela estava orando com lágrimas e angústia, mas teve uma hora que ela foi levada pelo Espírito a fazer um voto. Olha o voto que ela fez. Eu acabei de ler e vou ler de novo. Então, olha só, isso é incrível. Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Você sabe o contexto que esse povo vivia? Nós estamos aqui no período dos juízes, onde havia tempo de crise moral, espiritual, em todos os aspectos no povo de Israel. Por quê? Porque Deus estava gerando um tempo para levantar o profeta Samuel. Samuel, que é o filho de Ana, essa história vai dar em Samuel, que vai ungir Davi depois. É alguém que é chave na Bíblia. É alguém que ele é um divisor de tempos, de épocas da Bíblia. É uma figura de destaque, de proeminência. Samuel era alguém que Deus queria gerar. Mas, ei, deixa eu te falar uma coisa. Samuel não é qualquer um que pode ter. Por que Samuel foi gerado num ambiente de esterilidade? Porque pelo contexto que se via na época, as pessoas normais nascendo, ninguém se dedicaria completamente ao Senhor. E sabe o que é lindo? Diana, o que ela queria? Ter um filho. E o que nesse dia que Deus responde ela, que ela vai engravidar, você vai ver daqui a pouco aqui, porque esse não é meu contexto, tentar contar algo que você não sabe, está aqui na Bíblia para você ver. Meu alvo é te ensinar. Por que eu estou te falando que o segundo princípio é descobrir que o sonho de Deus é maior que o seu e tem a ver com o seu? Pensa comigo. Tudo que ela queria é ter um filho. Para quê? Para cuidar dele, para ver ele crescer. Eu tenho um filho pequeno, eu sei como é que é, gente. A alegria não é só quando nasce, a alegria cada dia cresce. E começa a dar saudade de quando ele estava menorzinho. E você fica pensando, daqui a pouco ele está grandão. Quem é que tem filhos que já saíram de casa, casado? Levanta a mão bem alto. Gente, fala, tudo é maravilhoso. Deve dar uma saudade incrível, não deve dar? Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha o que ela faz. Ela está orando para ter um filho, mas aonde que ela chega? Em que ponto que ela chega? Ela no meio do sonho dela descobre o sonho de Deus. O sonho de Ana era ter um filho. O sonho de Deus era ter um Samuel. Quando o sonho de Ana se encontra com o sonho de Deus, ela faz um voto: Deus, agora eu posso até ter um filho, mas agora não vai ser mais meu não. O que adianta ter um filho? Na verdade eu descobri, é o Senhor que quer ter um profeta para gerar um novo tempo na terra. O meu sonho é menor que o seu sonho. O meu sonho é inferior ao seu sonho. E quando você descobre que existe um sonho de Deus que tem a ver com você, esse sonho te conquista e você consegue abrir mão dos seus sonhos. Sabe o que ela fez aqui? Abriu mão de ter um filho, porque ela falou: se eu te engravidar, eu vou dar para você. E todos os dias vai vir para você. Quando falam passar navalha no cabelo, aponta para um nazireu, um voto de consagração. É um voto muito sério. É de essa criança crescer longe da mãe. Qual a graça de engravidar e dar o filho?
Ela não queria muito um filho? A Penina não ia com os filhos lá para o culto? E ficava fazendo inveja com ela? Imagina a dor de Ana. Então, talvez por muito tempo ela alimentou o desejo de ter filho para mostrar para a Penina, para mostrar para o marido. Ter filho, para cuidar do filho, para tirar o cocô do filho. Depois ela ia se arrepender. Mas se a expectativa era só fazer essas coisas achando que é gostoso, é muito mais do que isso. Deixa eu te falar, quantos estão comigo aqui? Os sonhos se adiam. Primeiro, como eu disse, para você ter revelação que os sonhos de Deus acontecem através de Deus, então ore. Segundo, os sonhos de Deus se adiam para você descobrir que os sonhos dele são melhores que os seus e maiores que os seus. E quando ela descobre isso, quando ela fala, Deus, no meio, olha só, vou te falar, no meio do ambiente onde você luta pelo seu sonho, em oração, você conhece o sonho que está no coração de Deus, que tem a ver com o seu sonho. Vou te explicar melhor. Tem gente que está sonhando em entrar numa empresa e demora para entrar na empresa que você sonha. Sabe por que está demorando? Porque talvez você quer entrar na empresa, um emprego, mas Deus quer ganhar para Jesus aquela empresa inteira. Talvez você está sonhando em entrar numa faculdade. Isso demora, você não consegue, presta, a coisa não dá certo. Você está sonhando em fazer uma faculdade. Deus está sonhando em te dar uma empresa através do curso que você vai fazer. E Ele está te fazendo preparar mais e mais e mais para o tempo certo. O que eu estou querendo dizer? Aquilo que se adia é uma pista para você entender. Tem um sonho de Deus ouvido nesse sonho. Então Deus está me dando mais tempo para gerá-lo, mais tempo para me preparar. Porque nesse período de ano em ano, Ana foi conhecendo mais de Deus. Porque o sofrimento nos aperfeiçoa. Porque o sofrimento nos quebranta. Então não importa o tempo que demorou, porque quanto mais Deus te preparou e você entendeu, mais eficaz você vai se tornar. Olha o nível de maturidade dessa mulher. Deus, agora eu não quero ter um filho simplesmente, mas o Senhor viu meu sofrimento e me dá um filho. Na verdade eu descobri que algo está no seu coração. O Senhor quer uma criança para nascer e depois crescer diante do Senhor, para liberar um novo tempo sobre o povo de Deus. É incrível isso, sim ou não? Isso é incrível. Há sonhos que são adiados porque Deus quer revelar os sonhos dele, que são maiores que os seus. E isso é fantástico. Isso é poderoso. Vamos continuar. Olha que interessante isso. Isso é incrível. Vamos avançando. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Ele viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho, cachaceira. Aí ela falou, Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho, nem vodka, nem cajibrina, nem suco do macaco, nem coisa mais forte. Nem 51. É o que ela disse aqui, ó. Nem vinho, nem coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Eu estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Ela foi sincera, ela foi transparente, ela foi honrosa, ela foi respeitosa. Irmão, se nos dias de hoje um pastor fala o que ele falou, já é processo já, porque hoje em dia não pode nem fazer mais nada da vida. Não é verdade? Interessante isso. Eli erra com ela. Olha só, o sacerdote, o único ali do momento, é o sumo sacerdote, o cara mais importante, a figura mais importante da religião deles, não tem o mínimo discernimento espiritual, mas está se quebrantando aqui. O cara está vendo o contexto da família, ele acha que ela bebeu, de tão angustiado que ela estava, de tão porque ela só mexia os lábios, não tinha mais voz, quebrantada, fazendo esse voto, terminou o voto, continuou orando ao Senhor, e ele julga ela, ele confronta ela, ele vai repreendê-la, você tem que sair do templo, já é bêbada. E que ela faz, não meu Senhor, ela pratica o princípio da honra, da obediência, da sabedoria, e ela explica tudo que ela está passando, e olha o que acontece. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Diga uau. Ela diz, muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Uau, aqui tem os princípios poderosos. O terceiro motivo pelo qual os sonhos se adiam é para nós aprendermos os caminhos de Deus. Os sonhos se adiam, além de
de ser para que eu descubra que eles só vão acontecer através de Deus. Eu não sei qual é o seu sonho, mas Deus vai fazer, amém? Então eu oro, eu busco. Enquanto eu busco, segundo princípio, eu descubro que além do meu sonho, tem um sonho no coração de Deus que é maior que o meu sonho, mas que tem a ver com o meu sonho, porque os sonhos de Deus são melhores que os meus. Então eu procuro eles e abro mão dos meus. Mas tem um terceiro princípio: no processo em que o sonho está se adiando, eu estou aprendendo os caminhos de Deus. O que são os caminhos de Deus, pastor André? Os caminhos de Deus são os princípios pelo qual Ele age, é a maneira que Ele faz na terra, é conhecer o caráter dEle. A vida cristã é essa, a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e o Teu Filho a quem enviaste. Ei, a vida cristã não é sobre ir no culto apenas, a vida cristã não é sobre ir numa célula, a vida cristã é sobre conhecer a Deus. E só se conhece gastando tempo, conhecendo, se alimentando, orando, lendo a palavra e respondendo. Que caminho de Deus ela conheceu? Cara, Deus não quer revelar apenas os feitos dele a você. Você já conhece os feitos de Deus, Ele te salvou. Provavelmente Ele te libertou de alguma coisa. Você está aqui na igreja hoje, todo mundo tinha algum vício, algum problema. Talvez você viu os feitos de Deus, abrir portas de emprego. Mas talvez existe um sonho sendo adiado que demora, você não viu ainda a mão dele. É porque nessa área está demorando. Ele não quer revelar a mão dele, Ele quer revelar a face dele. Ele quer, esse tempo de espera é o tempo onde você vai conhecer os caminhos. A Bíblia diz nos Salmos que ao povo de Israel Deus deu a conhecer os seus feitos, mas a Moisés os seus caminhos. O povo que conheceu os feitos viu tudo que Deus fez: o mar se abrindo, as 10 pragas, o mar se abrindo, coluna de fogo, nuvem de glória. Tudo que Deus fez eles viram. Eles conheceram o que Deus podia fazer. Mas tem um detalhe: Moisés, que viu tudo que Deus fez, conheceu algo mais profundo. Conheceu quem Deus era, os seus caminhos. Caminhos aponta para estilo de vida. Caminho aponta para estilo de vida. Ou seja, Jesus quer deixar de se tornar uma religião de domingo para você e se tornar a sua vida, o seu alimento, a sua vida. Quantos podem dizer amém sobre isso? Então muitos sonhos se adiam, porque é a oportunidade que nós temos de conhecer os caminhos de Deus. Que caminho que ela conheceu? Por exemplo, o caminho da perseverança. De ano em ano, ela ia lá orar. A perseverança não acontece quando o sonho é feito na hora que você pede ele. Deus não é uma lâmpada do gênio, não é um Aladim. Ei, ela aprendeu a perseverança. É um caminho de Deus. Você tem aprendido sobre perseverança nesse sonho que demora? Perseverança nos amadurece, produz experiência. E a experiência não nos deixa enganar, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Romanos diz. Quantos estão comigo? Que caminhos que ela aprendeu? Além do caminho da perseverança, o caminho da oração, que é o primeiro princípio lá. É através de Deus que vai acontecer. E como que Deus faz? Através da oração. Então o caminho da perseverança, caminho da oração. Que caminho que ela aprendeu também? Da sinceridade, da transparência. Nós não viemos do mundo perseverantes, disciplinados para orar. Nós não viemos do mundo transparentes, sinceros, de caráter. Olha o que ela fala aqui: eu sou mulher de caráter. Ou seja, no processo do sonho se adiar, vou te falar, Penina tinha caráter? Não tinha caráter. Você está vendo a pessoa sofrendo quem coloca o dedo na ferida para doer mais, tem caráter? Mas por que Penina não tinha caráter? Porque não tinha sonho adiado na vida dela. Ninguém tem... alguém precisou ensinar seu filho a mentir? Não, você teve que ensinar ele a falar a verdade. Mentira, já veio mentindo. Ou seja, alguém precisa ensinar o egoísmo para as crianças? Põe as crianças juntas assim e deixa um pegar o brinquedinho do outro. Não deixa uma faca perto não. Eles são terríveis. Mostra uma coisa que não é para pegar e falar. Fala não pode, é o que ele quer. É ou não é? Agora ele tem que ensinar a falar a verdade, ensinar a dividir as coisas, ensinar a obedecer. Alguém precisa um dia ensinar, deixa eu ensinar hoje, filho, vou te ensinar a desobedecer. Não, mas desobedeceu. O homem caiu. E todo mundo nasce naturalmente, nasce de Adão, não de Cristo. Por isso todo mundo tem que nascer de novo. E todo mundo que nasce de Adão tem problema de caráter. Alguns mais, outros menos, depende da família, dos valores. Não é verdade? Depende do quanto foi corrigido, ensinado. Mas todo mundo tem problemas. Por que ela tinha caráter? Porque o caminho de Deus, um dos caminhos de Deus é ser transformado no nosso caráter. Pode dizer amém? Olha só então, perseverança, oração, caráter. Olha quanta coisa Deus fez na vida dessa mulher.
E você fica reclamando que o sonho está demorando para acontecer. Aproveita enquanto ele se adia e deixa Deus te preparar e te aperfeiçoar. José teve um sonho incrível, mas até o sonho se cumprir, olha o quanto que o sonho se adiou na vida de José. Enquanto se adiava, ele aprendeu a administrar, ele aprendeu a honrar, ele aprendeu a interpretar sonhos, ele desenvolveu dons para quando o sonho se realizasse, ele estava preparado. Muitas vezes um sonho vem no seu coração, mas você não está preparado. Ei, quando se trata de sonhos naturais, beleza, você consegue naturalmente se preparar, mas Deus tinha um plano de trazer um homem consagrado, que ouvia a voz de Deus desde criança, Samuel. Vai lendo depois 1 Samuel em casa hoje. Esse rapazinho, uma criança, começa a ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que ele ainda não conhecia a voz de Deus, mas já ouvia. E ele começou a conhecer o Senhor. É esse cara que teve a sensibilidade de entender que Deus estava tirando Saul e colocando Davi. É esse cara que consegue chegar numa família em que Deus manda ele à casa de Jessé, que o pai, a autoridade da família, quer ungir todo mundo, menos Davi. Mas ele fala, não, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Esse era o tipo de homem que Deus sonhava. Então Deus impediu ela de engravidar. Não porque Deus é mau, porque Deus já sabe o final das coisas. Ei, sonhos adiados não significa que não vão se cumprir. Sonhos adiados que continuam no seu coração e tem a ver com Deus, eles vão se cumprir, mas eles são muito maiores do que você está pensando. Eu estou demorando para casar, para alguém me querer. Isso é um bom sinal para você entender. Não é de qualquer tipo de homem ou de mulher que Deus está preparando para você. Quando o sonho se adia, você tem o privilégio de conhecer os caminhos de Deus. Qual outro caminho que ela aprendeu aqui? O caminho da submissão e do quebrantamento. O que alguém que não é quebrantado, que não entende autoridade, vai fazer quando o líder vem e fala que você está bêbado, vem e te julga, vem e nem pergunta como você está, já vai dizendo o que você fez. Olha só, não cuida nem dos filhos direito, daqui a pouco Deus vai tirar ele da cena, porque ali aconteceu isso depois. Não faz nada direito, não discerne ninguém. Deus, seus servos estão muito ruins mesmo. Enquanto você está olhando para as pessoas e procurando nelas o que só Deus pode te dar, você ainda não entendeu que você não submete a pessoas, você submete à unção que está sobre as pessoas. Há uma unção sobre o pastor Alexandre, a pastora Beth, sobre o William, sobre cada líder. Quando Deus levanta, há uma unção. Ela representa o próprio Deus. Não queira esperar a perfeição daqueles que Deus levantou, porque Deus levanta imperfeitos. Ela aprendeu nesse período o princípio da humildade, da autoridade, da submissão. Ela chama Eli de quê? Quando ele acaba de errar com ela, meu Senhor. E sabe o que acontece? Se ela ali, ela tinha orado a Deus, feito um voto a Deus, mas qual que era o teste? Respeitar aquele que Deus levantou. Pode perceber, depois de alguns anos, quando Samuel ungiu Davi e Saul começa a perseguir Davi, qual que foi o teste de Davi? Respeitar Saul, mesmo que Saul estava errando com ele. O erro do seu líder é o seu teste. Faz sentido? Ela aprendeu um caminho, o caminho da obediência, o caminho da submissão. Olha que interessante. Quando ela respeita ele, quando ela honra a liderança, ele libera um milagre na vida dela. Mesmo, olha só, é um caminho de Deus. Quem Deus usa para nos abençoar? Aqueles que Ele colocou na nossa vida. Olha que incrível. Quantos podem dizer amém sobre isso? Mesmo que ele não cuidava nem da casa dele direito, quando Deus quer fazer algo, Ele vai fazer através daqueles que Ele colocou perto de você, mesmo que eles estejam falhando. Esse Eli chega nela e falou assim: amém, vá em paz. Ele liberou uma palavra de paz. Ou seja, o que ela estava? Angustiado. Angústia é o contrário de paz. Quando você está sem paz, você está angustiado, desesperado, não sei o que fazer. O que ele falou? Primeiro, receba paz
Eu quero te falar nessa noite, não importa o sonho que está se adiando, eu quero fazer como Eli aqui hoje. Vá em paz, receba paz no seu coração, a paz de Deus que excede o entendimento, que remove toda a ansiedade. O sonho que ele adiou não é para deixar angustiado, ansioso, porque se você entrar pelos caminhos dele, você vai conhecer um caminho ainda além da submissão, é o caminho do descanso, é o caminho de ter paz. O que aconteceu aqui com ela? Ela não tinha engravidado ainda, nada tinha acontecido, mas ele liberou uma palavra. Ele disse que Deus conceda o seu pedido. Ei, um dos caminhos de Deus nós temos que conhecer é que Deus se move por uma palavra, e bem-aventurado o que não viu, mas creu. Se Deus falou, ele já fez. Eram anos sem engravidar, mas quando ela ouviu o profeta dizendo, Deus ouviu sua petição, ela creu. Qual que é a prova que ela creu? Ela voltou a comer, o rosto dela mudou. Eu quero te falar, você espera a circunstância mudar para se alegrar, mas o evangelho é diferente. Eu me alegro para a circunstância mudar. Eu não espero a circunstância mudar para me alegrar. Responder a Deus é cante alegremente, ó estéril. Porque será mãe de muitos filhos. E não simplesmente cante depois de ter filhos. Você canta para receber e não recebe para cantar. É se alegrar no Senhor e não no que Ele pode fazer. Conhecer os caminhos de Deus é se alegrar com Deus e dizer, Deus é maior do que Ele pode fazer por mim. Eu quero mais a face de Deus do que as mãos de Deus. Ele é mais importante do que Ele pode me dar, porque se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Deus, o Senhor é melhor. O marido não é melhor que 10 filhos, mas o Senhor é melhor que 1000 filhos. Então o rosto dela se mudou. Por quê? Porque ele falou, Deus te ouviu. Deus me ouviu, não estou grávida ainda, mas eu vou comer agora. Porque ela não comia, deprimida. Ela queria muito um filho, mas quando ela ora, esse sonho vira o sonho de Deus. Ela aprende os caminhos de Deus. Olha o caminho de crer. Creu, recebeu e mudou o semblante. Ei, deixa a palavra mudar o seu semblante. Ei, não vem no culto e volta a mesma coisa não. Ah, não aconteceu nada. Aconteceu. Se você creu, aconteceu. É tua fé que te cura, é tua fé que te salva, é tua fé que te liberta, é tua fé que te traz tudo. É pela fé. Se você creu nesse culto, então Deus fez. Porque Deus não fez quando você viu. Deus fez quando Ele disse, haja luz, houve luz. Faz sentido para vocês? Fique de pé onde você está.